Negocie como se sua vida dependesse disso. Nessa conversa na janela, eu vou trazer 10 lições desse livro do Chris Voss, que é um ex-negociador do FBI, que passou por situações extremas de negociação, né, lidando ali com a vida e a morte, e ele traz essas lições que ele aprendeu e aplicou nessas negociações super extremas, que a gente pode aplicar não só no mundo dos negócios, mas também na vida, porque todas essas técnicas de negociação são de embasamento psicológico, embasamento de comunicação, e a negociação, ela não é útil só nas vendas, né? A negociação é útil para contratar pessoas, para negociar com fornecedores, intermediar conflitos, gerir pessoas, até no relacionamento. Então, fica nessa conversa na janela que eu vou trazer 10 lições e, claro, a 10 é a mais importante. Sempre fizeram isso comigo, a última é a mais importante, agora eu que falo que a última é a mais importante. Oi gente, eu sou a Larissa, sejam bem-vindos ao Conversa na Janela e nessa temporada nós estamos gravando aqui na Morada dos Açores, nesse cenário incrível que fica aqui em Governador Celso Ramos, Santa Catarina. São casas que tem aqui frente mar, com pé na areia, um espaço super gostoso, com uma decoração também super acolhedora para você vir com a família, em casal, sozinho, se conectar com a natureza, aproveitar para descansar, para relaxar num local tranquilo, com o som do mar, dos pássaros, como a gente está ouvindo aqui de fundo. E eu vou deixar na descrição do episódio mais informações sobre a Morada dos Açores, para que você também tenha a oportunidade de se presentear e vir tirar um tempo nesse paraíso que é aqui a Morada dos Açores, em Governador Celso Ramos. E agora vamos falar de negociação. E uma coisa que o Chris Voss deixa muito evidente no livro é que a negociação não é sobre ganhar ou perder, mas construir uma relação. Então, construir aonde está o valor dentro daquela relação, que é onde vai ajudar as partes. Não encontrar um ponto do meio, não um ponto em comum, mas encontrar aonde que a gente consegue gerar valor para as partes, né? E eu vou trazer 10 lições e, claro, a lição de número 10, para mim, é a mais importante. A primeira é a empatia tática. Então, quando a pessoa traz para você alguma frustração ou alguma reclamação, você valida aquela emoção que a pessoa está sentindo, ao invés de concordar ou discordar, né, ou ceder. Porque um ponto bem importante que ele também traz sempre no livro é sobre como entender qual é o sentimento, qual é a emoção que está por trás daquilo que a pessoa está te falando. Dessa forma, você consegue ser mais assertivo. E essa primeira, que é a empatia tática, é sobre isso. Como entender a emoção e validar aquilo que a pessoa está sentindo. Então, como é que a gente aplica no mundo dos negócios? Se um cliente fala para você que está triste, para não dizer outra palavra, porque algo aconteceu e vai atrasar todo o planejamento ou o fluxo logístico dele, por exemplo. Ao invés de falar, entendo, poxa, vamos ver o que aconteceu, é você falar para o seu cliente endossando a emoção, o sentimento que ele está te apresentando. Então, cliente, né, João, Maria, parece que esse atraso está causando problemas para a sua equipe, está causando transtornos para você e para o seu time. Vamos entender como podemos solucionar. Então, Larissa, que resposta genérica, não faz sentido, mas você só precisa ganhar consciência disso para que você aplique de acordo com o contexto. Quando o cliente te trouxer uma reclamação ou uma frustração, é você endossar aquilo que ele está sentindo, né? Percebo que isso está gerando tal coisa, que foi aquilo que o cliente te trouxe, para que o cliente tenha condição de, a pessoa no caso, né? A gente está trazendo para o mundo dos negócios, mas que a pessoa dentro dessa negociação consiga ganhar consciência sobre aquilo, porque muitas vezes a gente só está tagarelando tudo e não está ganhando consciência sobre nada do que a gente está falando. Então é uma forma da gente, né, alinhar ali a visão dentro da negociação. O segundo ponto é o espelhamento. Quando a pessoa te fala uma frase ou te traz um apontamento, você devolver com as últimas palavras que aquela pessoa trouxe. Então, por exemplo, um cliente, né? Eu vou sempre trazer um exemplo aqui aplicado ao mundo dos negócios. Larissa, nós precisamos rever todo o processo. Eu devolver com a pergunta, rever todo o processo? Por quê?
a pessoa vai responder aquilo, né? Ela não vai falar uma frase de aquela negociação ping-pong, né? Rever todo o processo. Ah, como assim? É, sim, tem que resolver o processo. E aí fica aquele ping-pong e ninguém tá ganhando consciência sobre o que tá falando. Rever todo o processo, o fato de você repetir as últimas palavras já reflete em empatia, porque mostra que você tem atenção. Você repetiu aquilo que a pessoa falou, então demonstra que você tem atenção no que ela tá dizendo. E aí faz com que ela também ganhe mais consciência sobre aquilo, porque ela vai acabar explorando um pouco mais daquele argumento. Então, é uma forma também de abaixar os ânimos e alinhar os mesmos pontos de vista. O terceiro ponto, que é bem interessante, o Chris Voss traz sobre a importância da gente não buscar o sim, mas buscar o isso mesmo. E muitas vezes a gente, quando passa por treinamentos de vendas, é isso que a gente fala, né? A gente já tem o não, eu vou atrás do sim. E o Chris Voss traz que o isso mesmo cria essa aproximação que mostra que o seu interlocutor, né, quem está recebendo aquilo que você está ouvindo, percebeu que você o entende, percebeu que você tem empatia, que você compreende o ponto de vista do outro. Isso você pode aplicar em todos os contextos. Então, por exemplo, dentro de uma negociação, enfim, sobre implantação de um sistema, né? Vamos supor, uma empresa de tecnologia. O cliente está trazendo uma negociação sobre preços, argumentos sobre desconto. Você, ao invés de falar que pode, o que não pode, aquilo que dá, o que não dá, você pode devolver para o seu cliente. Parece que você está preocupado com o impacto financeiro dessa mudança de sistema dentro do negócio. E aí, mais uma vez, o cliente vai ganhar consciência e vai trazer para o contexto aquela explicação, a forma mais consciente sobre aquele argumento que ele está trazendo, né? Porque senão ele fala lá, não, tá caro, quero um desconto. Aí você fala, ah não, poxa, esse desconto não dá, mas quem sabe aquilo. E aí fica o ping-pong. Então, todas essas técnicas que ele está trazendo são formas de acalmar os ânimos e alinhar os pontos de vista. Então, se o cliente está te trazendo... Ai, gaivota, tirou minha concentração. Se o cliente tá te trazendo que ele precisa de um desconto e você precisa entender um pouco mais em profundidade o que tem por trás desse pedido dele, você vai falar sobre aquilo que ele tá sentindo, né? Para que ele explore um pouco mais. Bom, parece que você está preocupado com o impacto financeiro dessa decisão. E aí ele vai ter que argumentar, não, não é isso, ou bom, é isso. E aí vocês vão entender de fato o que está pegando ali naquela jogada. Lição 4, perguntas calibradas. A lição 4 fala para a gente incluir o nosso interlocutor dentro da solução do que a gente está propondo. E sempre com perguntas que começam com como ou o quê, porque a gente já induz para a ação prática de uma solução, sem entrar em devaneios de por que isso, né, mas indo para a solução prática. Então, um exemplo, se a equipe está apresentando algum tipo de resistência para alguma mudança que é necessária dentro do processo ou dentro da rotina, é trazer, né, devolver para a equipe o que podemos fazer para implementar isso, ou como podemos juntos trazer sentido para essa solução dentro da nossa rotina, enfim. Mas trazer quem está te ouvindo para a solução com perguntas já calibradas, voltadas para a solução do que está sendo negociado e proposto. 5. Silêncio estratégico. Essa lição aqui tá no livro do Chris Voss, mas quem me ensinou ela não foi ele, foi o Thiago Conser, que é grande referência em vendas, também é meu mentor, e o Thiago Conser sempre fala isso. Passou o preço para o cliente, não fala nada. Não é para falar nada. Para de argumentar e para de falar besteira em cima do que está na mesa. Então, quando você passa o preço, quando você apresenta a sua proposta, o seu orçamento, não é mais a hora de você ficar argumentando e trazendo firula para o preço. Então, esse é o silêncio estratégico. Quando você dá a sua opção, né, dentro de uma negociação, né, no preço, orçamento, ou seja, qual for a sua proposição de solução, tem que deixar silêncio para abrir o espaço para que a outra pessoa responda e se manifeste. Se você fica argumentando em cima daquilo que você passou, você não dá o espaço necessário para que aquela pessoa traga o ponto de vista dela, o argumento. E aí você possa usar outras dessas estratégias de negociação que a gente está falando aqui para entender o que está fazendo o cliente concordar, discordar ou negociar esse preço. Então, essa lição aqui eu dedico ao Thiago Conser, porque essa eu aprendi com ele. E na lição 6, para a gente desativar o não. Eu até devia ter separado essa parte aqui para ler algum trecho do livro para vocês, mas o Chris Voss traz que o não, na verdade, ele traz
o verdadeiro começo da negociação. Então, se você apresenta algo para o cliente, né, no caso que a gente está trazendo o exemplo do mundo dos negócios, e ele recusa, aquele é o ponto de partida. Então, se o cliente traz para você, eu não posso pagar por isso agora, por exemplo, você pode devolver para o cliente. O que precisa mudar para que você possa fazer esse investimento no futuro? O que pode mudar para que esse investimento faça sentido para você agora? Então, quando o cliente te dá o não, é quando você de fato começa a negociação, porque se vocês dois concordarem, não tem uma negociação, já está feito. Então, quando ele te traz o não, é que você tem que ser estratégico e sempre todas essas ações que o Chris Voss traz aqui, que tem embasamento dentro de fundamentos de comunicação, de psicologia, de comportamento, é entender qual é o sentimento por trás, o que está por trás daquilo que o teu interlocutor está te trazendo, né? Porque senão a gente só está tratando a cortina de fumaça e fica aquela conversa muito ping-pong sem ninguém pensar sobre o que está falando. 7. A lição 7 é uma espécie de contexto do objetivo. Então, se você vai trazer algum argumento, alguma proposta, então se você vai apresentar um destino de férias, por exemplo, né? O marido quer um destino, a esposa quer outro, a gente vai defender a tese, ou o cliente, né? O cliente está apresentando, vocês estão negociando e você vai apresentar um novo produto, uma nova solução para ele, ou para justificar um preço, um ticket mais alto de alguma entrega. Você precisa contextualizar aquele objetivo, né? Então, trazer aquele objetivo. Então, olha, esse produto aqui tem muito mais qualidade. Não dizer, olha só, esse produto tem muito mais qualidade, ele é muito bom, olha só como que ele é bonito, mas contextualizar. Trazer qual é o argumento, o contexto que justifica aquele produto ter um valor mais alto. Se você também, colaborador, que está negociando o seu salário, né, e quer pedir um aumento salarial para o seu líder, você não vai chegar lá e falar, olha, eu preciso que o meu salário aumente, mas você vai ter que trazer um contexto para o objetivo, né? O que é? O que aconteceu? Né? Você assumiu mais responsabilidades? Você está entregando mais resultado? Tiveram novas mudanças na sua vida pessoal que impactaram? E o que está acontecendo? O seu líder precisa entender qual é o contexto desse objetivo. E da mesma forma o cliente, né? Sem argumentos vazios quando a gente vai apresentar algo para o cliente, mas a gente precisa contextualizar e justificar com algo que faça sentido para que quem nos ouça entenda o que a gente está apresentando. E a lição 8 de 10, a gente já está quase no final das lições do livro Negocie como se sua vida dependesse disso, é você criar um deadline, mesmo que falso. Então, nunca deixar as decisões, a conversa solta e aberta. Então, se vocês estão negociando um orçamento, estão negociando algum tipo, ou estão dependendo, né, de algum, principalmente prestadores de serviço, né, que para fazer algo dependem do que o cliente vai entregar, ou de algum documento, ou de alguma ação, para que possam conduzir o processo da melhor forma. É devolver isso para o cliente, né? Precisamos que isso seja entregue até dia tal, até sexta-feira, para que o prazo seja cumprido, para que o cronograma seja estabelecido da forma como foi planejado. Então, sempre estabelecer um deadline, mesmo que falso. O que eu quero dizer com isso é porque a gente precisa trabalhar com prazos, com tempo, a gente precisa instigar a linha de chegada. Então, não deixar solto, né? Enviar uma proposta e quando der o cliente me responde. Não, é até dia tal, existe essa possibilidade, depois não existe mais. Então, é trabalhar com deadlines para a pessoa sempre entender até onde ela pode ir, aquela conversa não ficar avulsa sem você não conseguir puxar aquilo de volta. Então, sempre trabalhar com deadlines, porque lembra do que eu trouxe lá no começo, né? O Chris Voss sempre fala, não é sobre vencer ou perder, mas encontrar o ponto que gera valor para as duas partes. E se as duas partes estão negociando sem entender até quando, até onde, de que forma, não está fazendo sentido para ninguém. Quando se estabelece uma linha de chegada, ambas as partes têm um ponto para olhar e entender até onde pode ir. Mais uma. E a lição 9 é não usar o eu entendo, o eu compreendo. Muitas vezes, quando a gente está passando por uma negociação, o cliente está reclamando ou está trazendo algum apontamento para a gente, ou em qualquer outro cenário, né? Seja um liderado, um líder, onde o liderado está trazendo algum apontamento, a gente responder, querer mostrar empatia com a situação e mostrar, eu entendo, eu compreendo, eu entendo. E isso não reflete empatia, porque o que mostra empatia dentro das relações humanas é a outra pessoa entender que nós somos capazes, bati no microfone, perdão, é a outra pessoa entender que nós somos capazes de compreender o que elas estão sentindo. Isso é a empatia. Então, a outra pessoa precisa perceber
que nós estamos entendendo o que ela sente e não o que ela está falando. Então, se o cliente está te trazendo reclamações e você fala, eu entendo, eu compreendo, isso não reflete em empatia. Se o cliente te traz uma reclamação sobre algo dentro do processo, né, como a gente trouxe até antes um exemplo, né, algo que gerou um atraso dentro do fluxo operacional dele, dentro de um fluxo logístico, ao invés de ouvir a reclamação e falar eu entendo, você pode endossar aquele sentimento, né, então, poxa, parece que você está... Ai, caiu um negócio aqui. Você pode responder para o cliente, né? Está sendo desafiador para você cumprir esse cronograma das suas entregas diante desse atraso, né? Claro, eu estou dando um exemplo aqui super generalista, mas para você aplicar isso dentro da realidade. Então, se o cliente traz alguma reclamação, é você endossar que você está entendendo aquilo que ele está sentindo. Então, se o cliente está reclamando, é porque ele está passando por perrengue, é porque ele está se sentindo frustrado, está acontecendo alguma coisa dentro da operação dele. Então, ao invés de devolver para o cliente com eu entendo ou eu compreendo, você vai mostrar que você entende o que ele está sentindo. Então, parece que está acontecendo isso, parece que você está sentindo isso, parece que você está passando por tal coisa dentro do seu negócio. E aí a gente abre para que a pessoa de fato fale aquilo que ela está sentindo, aquilo que está na cabeça dela, no coração, e aí vocês construam a solução, porque muitas vezes nessa negociação ping-pong, onde ninguém para entender o que o outro está sentindo ou o que o outro está pensando, a gente foca em soluções práticas e táticas que não vão resolver aquele sentimento que muitas vezes o outro está trazendo para a negociação, que o outro está colocando na mesa. Então, quando a gente abre espaço para mostrar que somos capazes de entender o que o outro sente, é que a negociação começa a entrar num ponto em comum. E a lição 10, que para mim é a mais valiosa, eu acho a mais importante, a mais útil de todas, não é brincadeira quando eu falei isso, é uma lição sobre não dividirmos a diferença. O Chris Voss fala sobre o pecado que é buscar o meio termo. Então, se o cliente pede um desconto de 20% para você, e você só pode dar 10%. Ao invés de você dar 15% de desconto, né? Ah, nem para mim, nem para ti, vamos então no meio termo, tu me ajuda, eu te ajudo, sabe aquela conversa de negociação? Você propor mais valor na sua entrega. Então, o meio termo, ele diz que é sempre a pior solução, porque não deixa feliz nenhuma das partes. E o Chris Voss sempre defende. Não é vencer ou perder, mas encontrar aquele ponto em comum. Então, se uma pessoa quer 20% de desconto e outra pode dar só 10%, e você vai lá e oferece 15%, alguém está abrindo mão de algo que quer e você também está tendo que dar um passo maior do que aquilo que podia. Então, não está agradando ninguém. Então, se aquela pessoa quer 20% de desconto e você só pode estar 10%, agregue valor na sua entrega. Mantenha a proposta, mas agregue valor na sua entrega. Ou mude o escopo. Se o cliente está negociando preço, está negociando um desconto, não, tudo bem, eu consigo fazer pelo preço X, mas vou ter que tirar Y e Z desse escopo para justificar a entrega num valor reduzido. Então, justificar, né? Justificar ou contextualizar o objetivo, lembra daquilo que a gente já falou, que é quando trazer o argumento, é contextualizar, mas nunca chegar no meio termo. Ah, o fulano pede isso, o fulano pede aquilo, a gente chega no meio termo. Mas é buscar ou agregar valor ou justificar aquilo, porque o meio termo geralmente acaba com duas partes frustradas, né? E a negociação não é ganhar ou perder, mas encontrar soluções que gerem valor para as duas partes. E esse é o ponto principal dessa lição 10, que eu acho que foi a principal que ficou do livro para mim. Todas essas, na verdade, são muito valiosas, são lições que são válidas não só, né, mas também para o mundo dos negócios, mas que a gente pode aplicar isso também na contratação de pessoas para interpretar o que as pessoas estão trazendo. Para nós, enquanto líderes, né, ou empreendedores, lidar com os nossos pares, outros líderes, outros sócios, negociações com fornecedores, intermediação de conflitos, porque a gente, quando vai ouvir o outro, a gente está ouvindo o que ele fala. E a gente precisa se conectar com a linguagem universal, que é o sentir, né? O sentir a gente já nasce sentindo, ninguém ensina a gente precisa traduzir, aprender a interpretar aquilo que a gente sente. E essas lições do livro, do Negocie Como Se Sua Vida Dependesse disso, são muito sobre isso, é pra gente mostrar a nossa verdadeira empatia, aquilo que a gente consegue entender do que o outro está sentindo, o outro também vai conseguir entregar mais abertura para se colocar e entender o que a gente está trazendo, e assim a negociação vai fazer sentido, porque isso que é negociação, não é ver quem ganha ou quem perde, mas encontrar o que gera valor para ambas as partes.
E é isso, eu espero que essa conversa na janela tenha sido muito útil, que você se sinta um grande negociador ou uma grande negociadora depois de ter ouvido essas 10 lições do livro. E tem muito mais, eu super recomendo, tá? Eu tentei resumir aqui em alguns pontos mais importantes, mas tem mais no livro. Segue a gente aqui no YouTube, no Spotify, me conta se você gostou desse formato de trazer um resumo, os insights sobre um livro. Eu consumo muito conteúdo, leio bastante, então se esse formato fizer sentido, eu posso pensar em novas conversas na janela desse jeito, me conta. Segue a gente aqui no YouTube e no Spotify, acompanha a gente também nas redes sociais, que tem sempre novidades e novos episódios. Até a próxima Conversa na Janela.